Nós estamos numa série que nós estamos falando sobre o chamado, não é? E nessa semana nós vamos estar falando sobre um chamado que não é muito easy, assim, muito legal. Eu levei uma coça essa semana para agora eu bater em você. Brincadeira, não vou bater em ninguém. Mas o Senhor falou forte ao meu coração a respeito desse tema. Essa semana nós vamos estar falando sobre o chamado. Eu pensei assim, Senhor, deixa eu colocar o tema de chamados para brilhar. Mas ia ficar muito light. Você ia pensar em Hollywood, Calçada da Fama e você brilhando. E eu coloquei esse tema que você vai entender melhor, que é o chamado ao arrependimento. Nós vamos estar lá em Isaías, no capítulo 58. Isaías, no capítulo 58, nós vamos tentar abordar os 58, 59 e 60. Porque é um contexto onde esses três capítulos, nós vemos aqui o alerta do Senhor para o povo. Nós vemos aqui o Senhor falando com eles qual era o verdadeiro clamor que Ele queria escutar das pessoas. E nós vemos o chamado ao arrependimento e Deus dá a instrução sobre qual é a verdadeira forma de nós arrependermos e adorar Ele de uma forma que Ele escuta. Porque não é simplesmente orando que Deus vai escutar. Deus escuta todas as orações, mas quando Deus está falando a respeito de um povo chamado para viver uma nova vida, Ele dá instruções. Então nós vamos ver aqui em Isaías, no capítulo 58 e 59, que a gente vê que o povo de Deus, ele precisa ser exemplo para as pessoas. E o povo de Deus aqui, no contexto de Isaías 58, o povo tinha acabado de voltar de um exílio. Tanto o babilônio quanto o assírio, e essas pessoas estavam ali em Jerusalém agora, com a cidade destruída, templo destruído. Imaginem só como estava devastado tudo ali. Então esse tempo que eles ficaram no cativeiro, fez com que eles se arrependessem, Letícia, e falassem assim, uau, nós precisamos de Deus. Eu acho que realmente nós precisamos do Senhor. E aí quando eles saem, o Senhor tira eles, o que acontece? Eles começam a exercer as mesmas coisas que eles exerciam antes. Meu amigo, minha amiga, vamos ler aqui no capítulo 58, 1 ao 4, para a gente entender melhor. 58, verso 1 ao 4 diz assim: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele. E a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos a me conhecer, os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz com o que é direito e abandonou o pecado, que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem até desejosos de que Deus se aproxime deles. Eles dizem assim, por que jejuamos? Dizem. E não viste? Por que nos humilhamos? E não nos reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados, e o seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais, e vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a voz do Senhor seja ouvida do alto. Olha o estado desse povo. Imagine só, um ato de religioso que eles estavam agora oferecendo para o Senhor, que é oferecendo os sacrifícios novamente. Eles falaram, vamos reconstruir o templo, vamos começar a separar o sábado, vamos ofertar as primeiras coisas ao Senhor. Eles estavam fazendo tudo perfeito aos olhos humanos. Mas Deus não estava recebendo nada disso. Sabe por quê? Porque o coração deles ainda estava voltado para a maldade. Como que alguém chega para o Senhor e ora e fala, ó Deus, eu te amo, eu quero viver para ti, eu quero fazer o bem. E aí, você viu aqui no verso 4, o seu jejum, quando vocês terminam, ou seja, quando você sai da igreja, você vira o capeta lá fora. Você sai da igreja, você está dando soco, você está buzinando para quem está no trânsito, você está falando mal com seu esposo, com seu filho. Quem é você? E aqui o Senhor começa a alertar eles, por quê? Porque eles estavam vivendo num sistema religioso, o Senhor tinha acabado de livrar eles do cativeiro e queria que eles oferecessem algo puro. Agora, aqui vai um alerta para você e para mim.
Se essa pandemia que nós vivemos no ano de 2020 não fez você aprender, você precisa acordar. Não fez eu aprender, eu preciso acordar. Esse povo, eles viveram, e não foi um ano não, nós vivemos um ano dentro de casa, né, travados, e agora, graças ao Pai Celestial, nós estamos livres novamente. Agora, cabe a mim e a você valorizar isso, Annelise. Sabe por quê? Quando estávamos presos dentro de casa, e eu sentava no meu computador lá em casa, ninguém ali, eu só na frente do computador, para fazer um culto, sem ninguém, as pessoas faziam comentário: uau, eu estou com saudade da igreja. Nossa, como eu quero reencontrar meus amigos. Nossa, quando voltar, você vai ver como eu vou estar com compromisso na casa do Senhor. Será que isso está acontecendo? Era esse o contexto que esse povo estava vivendo, no capítulo 58. E o Senhor queria ouvir deles um verdadeiro clamor, porque as aparências enganam. As pessoas aqui, elas chegavam no culto todo arrumadinho. Eles chegavam querendo oferecer o melhor, e às vezes você olha para mim, olha para alguém e fala assim: uau, aquela pessoa é um verdadeiro adorador. Mas na verdade, nosso coração está carregando muita coisa. E o Senhor virou para esse povo, ele usou Isaías, o profeta Isaías, para anunciar para eles o arrependimento. E esse povo está aqui: olha, peraí, Senhor, nós estamos fazendo tudo direitinho, a gente está jejuando, a gente está orando, e por que o Senhor não está escutando a gente? Em Isaías 29:13 diz assim, não precisa de você abrir, deve aparecer aqui. O Senhor disse: se esse povo que se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus estava alertando essa nação, falando assim: olha, eu não quero mais essa adoração vazia suas. O templo de vocês está vazio. Pode ter aí muitas pessoas aí, nossa, a igreja está lotada, então Deus está fazendo. E Deus estava falando com eles aqui: não. Eu não estou ouvindo o que vocês estão clamando. Porque muitos de nós às vezes queremos colocar Deus contra a parede. A gente chega e fala: Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, e por que o Senhor não me responde? E Deus fala: eu quero o seu coração. Eu quero o seu coração. Não adianta nada nós virmos à casa do Senhor, ou nós fazermos o bem a alguém, nós doarmos aos pobres, nós fazermos tudo conforme a lei manda, se o nosso coração continua ainda em prisão. E o Senhor está nos chamando nessa noite ao arrependimento. Ele aqui no versículo 9 e 10, o verdadeiro clamor, ele precisa vir de um coração obediente. Vamos ler aqui o verso 9 e 10. Diz assim: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Olha a condição, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, e o dedo acusador, e a falsidade no falar. E aqui no verso 10 ele diz: se com renúncia própria, eu não vou obrigar ninguém, olha, se com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz, resplandecerá nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor está dando as instruções para ele: olha, eu quero sim fazer algo novo na sua vida, eu quero sim te colocar num novo patamar, mas você precisa acordar, Israel. Ele está falando para Israel aqui: Israel, você está dormindo, e encontrar a Deus de verdade é mais do que um sentimento ou um momento, é ouvir e obedecer. Não, eu encontrei Jesus. Quando foi que você encontrou Jesus? Quando você começou a ouvir a voz dele e começou a obedecer a ele. Se eu digo que eu escuto ao Senhor e eu não obedeço a Ele, o que eu estou sendo? Um rebelde. E é isso o que Deus está falando com esse povo aqui: olha, vocês estão rebeldes, vocês acabaram de sair de uma situação precária, e eu agora quero construir as suas cidades, eu quero construir a sua proteção, eu quero dar algo novo para vocês, mas o seu coração precisa voltar para mim. E esse povo, eles estavam meio confusos, porque
para eles ali, o gesto religioso era algo que era de costume da nação. Mas agora o Senhor levanta um profeta, o profeta Isaías, para falar com eles: ei, Deus quer ouvir o coração de vocês. Deus quer ter um encontro com vocês. E para isso, o coração de vocês precisa sair lá do cativeiro e vir. Porque eles estavam ali fisicamente, mas o coração deles ainda ficava na maldade. Não adiantava nada para eles, Letícia, oferecer no fim do ano um sacrifício para perdão dos pecados e falar: estou limpo, posso viver à vontade. Que não estava, porque o Senhor não estava recebendo. E se nós não tomarmos cuidado, essa é o nosso estilo de vida. Igreja vazia da presença do Senhor, por quê? Porque está com o coração em pecado, está com o coração amargurado, não entregou tudo ao Senhor. E no verso 3, você vê que muitos estavam frustrados, falando: olha, Senhor, nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos jejuando. E no verso 4 o Senhor fala com eles que o jejum não estava adiantando nada. Pessoas choram querendo uma resposta enquanto os céus esperam obediência. Anote isso. Pessoas choram querendo uma resposta. E sabe o que os céus querem? Obediência. Quantas vezes a gente clama, a gente chora, e a gente, como pastor, quando a gente estava fazendo um dos cursos que era nos proposto, eu lembro que uma das fases do curso era você lidar com pessoas sentimentais. Porque tem pessoa que chega para você chorando, sabe, derramando lágrimas mesmo, para você ter dó dela, e aquilo move o seu coração, você tem dó, e aquela pessoa na verdade está tentando manipular você para uma situação. E isso aqui é o que Deus estava fazendo com o povo. Ei, ok, tá chorando? Toma aí, enxuga aí a lágrima. Eu preciso conversar com você, mas eu quero que você tire suas lágrimas do seu rosto, porque isso aí não me comove não. Não é que eu sou um Deus de coração duro, mas eu sei que isso aí não está vindo do coração. E muitas das vezes é isso que vai curar o nosso relacionamento. Não é chegar para o seu cônjuge chorando. Porque talvez você chega para o seu cônjuge chorando e ele sabe muito bem que aquele choro não vem do coração. É chegar, sentar e falar: olha aqui, nós precisamos bater um papo. As coisas é assim, assim, assado. Olha, eu sirvo ao Senhor, é assim que nós vamos viver. E o que você acha disso? Vamos obedecer? Porque nem sempre as nossas lágrimas trazem respostas, se a obediência não acompanha. As nossas lágrimas não vão trazer respostas se nós não obedecermos ao Senhor. Porque em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 22, nós vemos aqui Samuel lidando com a situação de Saul. O primeiro rei de Israel que cometeu um erro na guerra, o Senhor falou: aniquila todo mundo, eu não quero nada. E ele falou: não, vamos levar isso aqui, não, ó, essa caneca aqui, vou levar para o templo do Senhor, porque ele vai se agradar. Esse animal aqui está gordinho, vou levar. E levou coisas, desobedecendo ao Senhor. E Samuel vira para ele aqui no capítulo 15, verso 22, e diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E Saul ainda vira para ele e fala assim: Samuel, dá um jeitinho aí, entendeu? Que jeitinho brasileiro, para que tudo venha ficar bem com Deus. E Samuel fala: não, hoje o Senhor te rejeita. Deus rejeitou o coração de Saul, que errou porque não obedeceu a palavra e queria dar o jeitinho, mas ele acolheu o coração de Davi, que errou também. Mas quando o profeta Natan chega para ele e fala assim: ei, você errou, o Senhor viu que você caiu em adultério, não adianta esconder nada. A palavra diz que Davi chorou amargamente ao ponto dos seus olhos inchar tanto que ele ficar alguns dias sem conseguir abrir o olho, de tanto que inchou. E o Senhor viu o coração dele, restaurou a vida dele, colocou ele no trono. Deus, ele quer nos dar uma nova vida. Deus, ele quer nos dar uma posição onde nós vamos falar: graças a Deus, porque o Senhor abriu as portas agora. Eu estava vivendo em lutas e agora o Senhor abriu as portas. Mas sabe o que? Às vezes o Senhor abre as portas e a gente chega na boa e a gente esquece. A gente esquece do compromisso que a gente fez.
Eu lembro que quando nós iniciamos o trabalho aqui em Delaware, no ano passado, algumas pessoas disseram para mim: ei, eu estou contigo, eu não sou daí, mas eu vou me comprometer em ajudar você a pagar o aluguel. Eu falei: não comprometa comigo, comprometa com o Senhor, porque o aluguel não é para mim, é para Ele. O meu aluguel eu pago lá em casa. E essas pessoas se comprometeram por 1 ou 2 vezes. E depois pararam. É porque elas estavam fazendo para mim? Não, elas queriam impressionar Deus. Eu e você, nós não impressionamos Deus. É melhor você não dar nada e entregar o seu coração, do que você dar alguma coisa e depois ficar falando assim: ali está de pé porque eu ajudei. Você e eu, nós precisamos de Deus, não é Ele que precisa de nós. Então, se eu e você não temos ouro e nem prata, Ele pode dar. Agora, se nós temos ouro e prata e queremos devolver para Ele, Ele fala: tudo bem se você me der o ouro e prata, mas eu quero o seu coração. O dinheiro você pode ficar para você. Quando nós entregamos o nosso coração para Ele. Eu, essa semana, enquanto eu estudava essa palavra, eu ali no banheiro, é até estranho falar isso, né? Meus tempos com Deus, às vezes, é no banheiro, tomando banho. E eu coloco a música lá, e ali eu chorei. E porque dentro de mim, eu estava orando e eu falava com o Senhor assim: Senhor, uau, eu quero continuar a sentir a Tua presença. Não me abandone. Eu não quero cair na frieza. Eu quero... Sabe, ali eu estava clamando e o Senhor me lembrou de quando eu comecei lá há 12 anos atrás, em um basement da igreja, onde estava tendo um culto e não tinha ninguém para tocar. E eu lembro que eu peguei um tecladinho dentro do closet, e esse teclado, ele estava empoeirado, e limpei ele todo, coloquei lá e eu falei: pastor, eu vou tocar. E eu lembro que eu comecei ali só no teclado tocando, e o Senhor me lembrou lá atrás, porque hoje a gente tinha combinado de eu fazer isso, só eu no teclado. E como eu chorei essa noite, essa tarde, tomando banho, lembrando disso. Lembrando de que às vezes, Letícia, nós precisamos lembrar do que o Senhor fez no começo. Quem você era lá no início, o que você ofertava ao Senhor, qual era a sua adoração no início, o que você faria para Ele lá no passado que você não faz hoje. Porque às vezes nós escoramos nos benefícios e nas coisas que nós podemos adquirir, principalmente nesse país aqui, onde eu e você temos a prosperidade. Graças a Deus, todo mundo que está aqui, ninguém veio a pé, né? Se você não veio de carro, você veio de Uber. E às vezes nós escoramos nisso. E nós entramos num ciclo vicioso. Deixamos com que o mundo escravize a gente, esquecendo disso aqui, da palavra de Deus. Meus irmãos, olha, no GPS a gente fez um estudo do livro de Eclesiastes, né? E como foi interessante, eu até abordei aqui no culto. Salomão, o homem mais rico que houve, ele, nesses 12 capítulos de Eclesiastes, ele fala: não existe sentido para nada. E lá no final do livro ele fala assim: sabe qual é o sentido da vida? Obedeça ao Senhor e tema a Ele. Ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha mulheres, ele tinha tudo, ele tinha um palácio. Mas ele falou: nada disso adianta se você não obedecer e temer ao seu Deus. E aqui nós vemos esse povo, um povo que, como o Senhor disse aqui, olha, parece que eles estão até querendo me adorar, mas não está de coração não, mas nós vamos consertar isso aqui. Porque o que Deus propõe aqui no capítulo 59 é o abandono do pecado. Vai lá agora, muda uma página aí, para o capítulo 59 de Isaías, o verso 1 e 2, vamos ler. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam você de Deus. E os seus pecados escondem de você o rosto dele. E por isso, ele não os ouvirá. Olha a instrução que o Senhor está falando. Olha, sabe por que eu não estou te ouvindo? Não é porque eu estou surdo, não. Não é porque meu braço não te alcança, não. É porque, olha aqui, a sua maldade separa você de mim. A maldade do nosso coração, a maldade do coração do ser humano está cada vez mais afastando o ser humano de Deus. A verdade é que o nosso coração, ele precisa ser endireitado.
mas a verdade está distante do nosso coração e que, na verdade, quem anda direito hoje em dia é careta. Quem faz o que é certo é careta. Eu lembro quando eu abandonei um trabalho em um certo local, por causa que lá dentro eu tinha que fazer coisas erradas, obrigado. A maioria das pessoas fala assim, você é louco, você ganhava bem lá, por que você saiu? Porque eu não suportava mais viver debaixo de uma opressão de que eu tinha que enganar pessoas. No verso 14 e 15, diz assim, assim a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça. A honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma. E quem evita o mal, olha aí, é vítima de saque. É roubado. E olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça, porque ninguém se posicionava. Ninguém se posicionava. Todo mundo pensava assim, não, deixa que o Rodrigo vai fazer. Ah não, quer saber? O Gustavo vai fazer, eu não preciso de ir lá fazer. E ninguém se posicionava, porque um escorava no outro e era igual um dominó. Pum, 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 pum. E todo mundo caía. Enquanto o Senhor falava assim, se um se reerguer. Você lembra de Noé? Ele foi o único homem que Deus achou graça sobre ele. O único homem justo na face da terra. Não é na cidade dele não, na face da terra. E Deus salvou ele e a família dele, porque se Deus achar graça sobre a sua vida, obediência sobre a minha vida, Ele nos salva, Ele nos faz uma nova criatura e Ele nos chama para viver o novo dEle. A notícia de hoje é uma notícia boa, tá? Não fica com o coração pesado, não fica pensando que você vai sair daqui carregado, agora que eu vi que eu sou pecador mesmo, tá errando demais. Não, o Senhor estava oferecendo para eles o que Ele vai oferecer para nós nessa noite, sabe por quê? A palavra de Deus mesmo diz que os dias são maus. Mas nós precisamos nos posicionar contra a maldade. Olha, eu vi uma pesquisa, porque às vezes a gente, o que o Dallas está falando não tem nada a ver. Olha uma pesquisa que eu vi essa semana. A cada 68 segundos, uma pessoa é abusada sexualmente nos Estados Unidos. O nosso culto é 1h30. Em 1h30, você sabe mais ou menos quantas pessoas são abusadas sexualmente dentro dos Estados Unidos? Mais de 80 pessoas. Deixa eu te falar, em 1h30, você escapou de entrar no meio dessas 80 pessoas. Porque dentro de 1h30 você está aqui dentro. Mas o que é 1h30 dentro de uma semana que você fica lá fora? O que é 1h30 dentro de uma semana que eu fico lá fora? O mundo está mal e nós precisamos nos agarrar na verdade, no que é bom, porque senão nós vamos estar nos colocando em risco. E Deus não quer que a gente nos coloque em risco. Olha só, muitos casamentos estão sendo destruídos todos os dias por faltar a verdade. E eu não vou falar nem quantidade, porque é muito nos Estados Unidos. Casamento hoje em dia, ele se destrói. Eu vi o índice, e o maior índice é faltar verdade. Não é porque parou de amar, não é porque saiu com os amigos e a mulher não queria que saísse, saiu. Não, é por faltar verdade, é por não falar a verdade. É mentir, omitir, não sentar e conversar. Por isso que é importante você sentar e conversar com seu esposo, sentar e conversar com a sua esposa. Por quê? Para que o seu casamento não chegue nesse ponto. Olha, a depressão tem assolado a sociedade, e o último índice que eu quero falar para você é sobre o suicídio. 130 suicídios por dia acontecem nos Estados Unidos, in average. 130 pessoas tiram a própria vida dentro dos Estados Unidos, porque talvez entrou em depressão, não tinham uma ajuda, não tinha ninguém que se posicionasse. Não tinha ninguém que falasse assim, eu vou abrir mão do que eu estou vivendo para me falar da palavra de Deus onde não existe pessoas falando. Eu lembro que quando a gente foi tomar o nosso passo de fé, de sair do barco, que a gente estava em Filadélfia, nós tínhamos a nossa igreja, a gente liderava os jovens, estava tudo tranquilo, tinha crente à vontade lá para a gente falar da palavra de Deus, e eu lembro que Deus falou com nós assim, eu estou te chamando para Delaware. E eu falei, não tem ninguém lá? E eu lembro até hoje da palavra que ele falou no meu coração, ele falou assim,
Porque para quem conhece meu testemunho sabe que Deus falou comigo, sai fora do barco. E eu lembrei da história de Pedro, né? Quando Pedro pisou na água e ele andou sobre as águas e encontrou Jesus. Ele falou, Pedro pisou na água e andou ao meu encontro porque ele me via sobre as águas. Você não quer pisar do barco porque você acha que eu não estou em Delaware? Aquilo ali me silenciou. O que a gente precisa é posicionarmos no vale de ossos secos, para que Deus venha falar assim, ei, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos que está aqui, que não tem mais vida. E aí ele fala, Senhor, mas é apenas ossos, não tem mais vida, não tem pessoas nesse lugar aqui. Pai, eu venho toda semana falando da tua palavra, mas ninguém arrepende, ninguém dá um glória, ninguém dá um aleluia. Mas o Senhor fala, profetiza, porque o resto eu farei. É por isso que eu preciso que você se posicione. Porque se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor lá atrás falou comigo, ei, levanta a sua bunda dessa cadeira aí. Eu não quero você esquentando o banco mais. Eu quero que você fale do meu evangelho para as pessoas. Eu quero que você prega essa palavra que transformou a sua vida. Eu falo, meus irmãos, e queima meu coração quando eu falo disso, porque essa palavra aqui, ela teve o poder de transformar a minha vida. E eu lembro que o primeiro versículo que eu gravei, e eu não esqueço nunca mais esse versículo, é Josué 1,9, que o Senhor fala assim, ei, falando para Josué, que Josué estava com medo, Moisés tinha morrido. Josué está, e agora eu vou liderar seu povo, eu não tenho condições, eu não sei pregar, eu não sei. E Deus fala para ele no versículo 9, ei, se posicione, porque onde você andar, onde você pôr a planta dos seus pés, ali eu estarei com você. Seja forte e corajoso. Eu e você precisamos ser fortes e corajosos. Deus não chama ninguém fraco. Deus chama pessoas fortes e corajosas. O peso que você está carregando não é pesado demais para você, porque você é forte e você é corajoso. Ele liberou isso sobre a sua vida. Nada é pesado demais quando você sabe da verdade. Nós sentimos peso, sim, das coisas do mundo. Nós sentimos peso do nosso trabalho, da nossa semana, porque nós não sabemos descansar no Senhor. Quantas vezes eu vi o Rodrigo no trabalho ali, né? E não podia estar no GPS, ele ligava a câmera lá e estava com a gente ali no GPS. Então, o problema não é que você não tem tempo, o problema é que você não se posicionou. Você está entendendo? Não é tempo, é falta de posicionamento. Porque quando você se posiciona, Deus libera tempo para você. É 24 horas que você tem num dia. Mas você sabia que tem pessoas que vivem menos do que você? Para você ter ideia, por semana, uma estatística é de que as pessoas aqui nos Estados Unidos passam cerca de, por dia, 7 horas com o celular ligado. 7 horas. 7 horas do dia. Quanto isso dá na semana? Dá muita coisa, não dá? Imagina 7 horas trabalhada, 7 horas você pensando, 7 horas você bolando projetos, 7 horas você falando assim, o que eu posso fazer para me crescer? O que eu posso... Eu não vou dar muitos exemplos aqui, porque eu e você, nós estamos deixando voltar para esse cativeiro que Deus nos libertou. Deus quer libertar a nossa mente. A rede social é maravilhosa, entra lá mesmo, dá risada, vai, isso, dá um like. E se você não segue o Instagram da igreja, você está em pecado. Mentira. Mas siga lá o Instagram da igreja para você ver as coisas que a gente posta lá. É legal, mas não deixa que isso te escravize. Ao ponto de você não ter tempo nem para ter uma direção do Senhor. Porque vale mais ter uma direção do Senhor do que você se deleitar naquilo que você ama. Davi mesmo falou, olha, mais vale um dia na tua presença do que milhares em outros lugares. Quando a igreja sair do comodismo, o mundo vai receber a salvação. A igreja precisa sair do comodismo. Eu estou aqui hoje porque o Senhor mandou que eu estivesse aqui com a minha família. Se o Senhor amanhã falar, pega suas coisinhas e vaza daqui. Eu não vou ser desobediente. Eu quero muito morar aqui pro resto da vida. Quero ficar aqui pro resto da vida. Como eu queria ficar em Filadélfia. Mas eu aprendi com a palavra de Deus que é melhor você obedecer do que você sacrificar. A desobediência faz com que você sacrifica, mas a obediência faz com que você viva uma vida que flui no Espírito. Toda vez que você desobedecia seu pai ou sua mãe, você não ganhava um castigo? Eu tenho um filho meu que está 2 dias sem iPad já.
E aí quando a gente fala de iPad, aí ele fica bravo, eu falo, perdeu mais um dia. Ficou bravo. Você vai ficar bravo com Deus? Talvez ele vai fazer isso com você e comigo. Ficou bravo? Beleza. Vive aí esse dia, eu vou te esperar amanhã. Talvez você está mais calminho. Deus é seu pai, Ele quer o melhor para você. E Ele não vai, como você cair no chão pirraçando. Deus, eu quero. Fala, levanta. Levanta. Não quero conversar com você assim. Olha só, agora vem a parte boa. Ai, que bom, né, Dallas? Meu Deus, estava sentindo a minha cruz aqui. Aquela cruz ali parece que estava nos meus ombros agora. No capítulo 60, vamos lá para a parte boa agora. Estamos chegando na Terra Prometida. O capítulo 60 aqui é onde ele nos chama para brilhar. É onde ele chama a igreja para brilhar. Ele mostra o futuro glorioso de Jerusalém para esse povo. Ele fala, olha, vocês estão ligados nas coisas terrenas, vocês querem se dar bem aí, vocês querem ter suas coisas aí, mas eu vou te mostrar agora a nova Jerusalém. Eu vou te mostrar agora onde não haverá mais choro nem ranger de dente, não haverá mais problema algum, porque vocês vão viver a eternidade comigo. E olha no versículo 1. Levante-se, refugie, pois chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre vocês. E falar em brilhar, pode ser mal interpretado, mal entendido muitas das vezes. Mas aqui o brilho da igreja é um reflexo do Senhor. A igreja precisa entender que ela não tem luz própria. A igreja precisa entender que ela é um reflexo da luz do Senhor. E todas as vezes que você para de refletir a luz do Senhor, você para de brilhar. Eu paro de brilhar. E aqui no capítulo 60, ele começa no verso 3, ele fala, no verso 2. Olhe, a escuridão cobre toda a terra, densas trevas envolve todos os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão e verão a luz, e aos reis o fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e veem em você de longe. Veem os seus filhos, veem as suas filhas, veem carregando nos braços. Então o verás e ficarás radiante. O seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida. E vocês viverão as riquezas das nações. E aqui ele começa a falar tudo aquilo que ele tem preparado para a igreja. Eu e você precisamos tirar os nossos olhos das coisas perecíveis para que a gente comece a viver o novo de Deus. Deus, ele ilumina a igreja, mas a igreja precisa acordar e brilhar para que as nações vejam. Não adianta nada você brilhar no seu quarto, não adianta nada você brilhar dentro da igreja, né? Adianta mais você brilhar lá fora. Aqui dentro da igreja eu vejo várias pessoas brilhando aqui. A luz de Cristo está sobre você nessa noite. Mas será que amanhã, na 95, que eles estão fechando 2 linhas ali, deixando só uma para você passar, e que ontem eu demorei 2h30 de Filadélfia até aqui, será que lá a sua luz vai brilhar? Que a luz de Deus brilhe sobre a nossa vida em todos os dias, em todas as horas, para que nós venhamos viver o melhor de Deus. Você crê nisso? Diga um amém bem forte. Glória ao Pai. O mundo ele precisa de ouvir a igreja, o mundo ele precisa da igreja. O porquê que nós estamos aqui não é simplesmente para todo domingo tem que ir lá na igreja para que a gente adore ao Senhor, para que eu passe meu checklist. Não, a igreja está aqui porque ela está aqui para relembrar você todos os domingos que você e eu precisamos de Cristo. Nós precisamos que Ele venha brilhar a luz dele em nós para que nós sejamos alguém lá fora. Uma posição, uma condição financeira pode fazer você brilhar perante as pessoas. Mas no mundo espiritual, talvez eu e você estamos vivendo em densas trevas, como diz aqui. Mas olha no verso 12 ao 17, a glória da Jerusalém celestial. Verso 12 ao 17, vamos ler aqui. Pois a nação e o reino que não servir perecerão, serão totalmente exterminados. E a glória do Líbano virá a você, juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para abandonarem o lugar do santuário.
e eu glorificarei o local em que pisarem os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que desprezam hoje curvarão aos seus pés. E chamarão cidade do Senhor de Sião, do Santo de Israel. Olha só, e ele continua dizendo aqui sobre a nova Jerusalém, o novo local que Deus tem para mim e para você. E ele está falando aqui para esse povo, olha, eu tenho muitas coisas em store para você. Eu tenho muitas coisas separadas para você, mas você precisa entregar o seu coração. Isaías, ele foi um profeta que ele anunciou a palavra do Senhor. E ele foi o profeta que anunciou a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Isaías viu tantas coisas sobrenaturais. No chamado de Isaías nós vemos, que ele, quando ele vê a glória do Senhor, ele fala, pronto, morri. Eu vi a Deus. E o anjo vem, ele toca em Isaías, purifica Isaías e faz dele um profeta às nações. Deus pode fazer isso comigo, com você. Não é a nossa bondade, não é porque eu sou alguma coisa, não é porque você é alguma coisa, mas é porque você está disponível e se posicionou. Como nós ficamos felizes, quarta-feira passada, a gente viu o Rodrigo trazendo uma palavra no GPS, né? O Rodrigo trouxe a palavra no GPS quarta-feira passada, e se você perdeu, vai quarta-feira que vem que ele vai trazer a palavra de novo. Nós estamos vendo, você vai estar lá. Nós estamos vendo o crescimento de cada um. Eu quero que você cresça e fique. O meu pastor sempre falava comigo, nossa pastor, um dia eu quero ser igual ao senhor. Ele falou, não, você vai ser mais do que eu. Você vai alcançar mais pessoas do que eu. Porque nós treinamos pessoas para alcançar mais do que nós alcançamos. Não existe rivalidade no reino. Se eu tenho para mim, eu quero mais para você. Porque você doar Jesus não faz você ter menos de Jesus. Faz você se encher mais dele. É uma soma. E eu creio que Deus está levantando uma geração que vai alcançar pessoas que nós nunca vamos conhecer. Eu estou aqui falando para pessoas hoje que amanhã vai estar em contato com pessoas que eu não vou estar. E você pode refletir a luz do Senhor lá. E não é simplesmente no falar, não é simplesmente no abrir a Bíblia, é a sua vida. Você está andando lá, a Bíblia está aberta aí. As pessoas estão lendo a sua vida. Para nós concluirmos, porque o tempo está acabando. E eu quero que você volte, por isso eu não quero que você demore muito aqui. Mas eu quero te dar a boa notícia. Eu quero te dar a notícia da paz para sempre que Ele nos oferece. Do versículo 18 ao 22, o Senhor aqui, Ele está oferecendo a paz para sempre a Israel. Israel, eu não quero mais que você volte ao jugo desigual, eu não quero mais que você volte a se prostituir, eu quero que você viva uma nova vida. E não é só esperar chegar nos céus, é viver aqui o que Deus tem para nós. Chega de agirmos como fracos e humilhados, nos comparando com as coisas que o mundo pode oferecer. O mundo só pode oferecer aquilo que foi criado. Deus, Ele pode fazer tudo novo para nós. Tudo que o mundo pode oferecer para você foi criado. Mas tudo que Deus oferece para você e para mim é algo novo. Vamos levantar, vamos sorrir, vamos ganhar algumas pessoas para Jesus, vamos anunciar o futuro que determinou a nossa salvação, vamos anunciar o futuro de Deus para essa humanidade. Você pode fazer isso comigo ou não? Ou vai deixar eu sozinho nessa? Isso. E como eu falei, não é simplesmente na palavra, é na forma de viver. E eu quero ler o último versículo com você, que está em Isaías 61, verso 1 ao 3, para a gente orar. Isaías 61, verso 1 ao 3, diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, isso é Isaías falando, ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Jesus veio fazer isso. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
para consolar todos os que andam em tristezas, todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, e o manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Deus quer te purificar por uma razão. Deus quer me purificar por uma razão. Para que nós venhamos resplandecer a sua glória. O rei está voltando. E quando ele voltar, como que você e eu vamos apresentar diante dele? Porque a palavra de Deus diz que todas as pessoas terão que se curvar diante dele. Ah, mas eu não vou reconhecer Jesus agora não. Não tem problema. Um dia, você vai ter que se curvar diante dele. E sabe, deixa eu desmistificar algo aqui, porque às vezes a gente fala assim, fulano morreu, está descansando. Está num sono profundo, esperando a vinda de Jesus. Você lembra daquele homem pecador que morreu ao lado de Jesus na cruz? O que Jesus falou com ele? Hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Você morrer hoje, amanhã a sua eternidade é definida. Ou você vai para um lugar de sofrimento, ou você vai para um lugar que é o paraíso que Jesus oferece. Com certeza, quando ele vier resgatar a tua igreja e chegar ao grande juízo final, aí todos chegarão diante do tribunal e ele julgará, e aí você vai para o seu lugar permanente. Mas não pense em você que se uma pessoa morreu em pecado, que ela continua de boa dormindo sem sofrer. Por isso, é muito sério o que nós estamos falando aqui nessa noite. Eu quero que, como a gente falou esses dias aqui, que no dia do seu velório, ou que Jesus te arrebate, me arrebate, né, que ele venha, mas eu quero que no dia do seu velório esteja aqui pessoas fazendo menção de que você era uma pessoa boa sim, de que você conquistou as coisas que você conquistou, de que você realizou, você teve família, mas que você foi alguém que manifestou a glória de Deus na face da terra e que hoje está com Ele no paraíso. Aleluias! Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus está aqui hoje para perdoar pecados ocultos. Eu sinto o Espírito Santo falando isso. Hoje Deus quer perdoar pecados ocultos. Sabe aquele pecadinho que você nunca falou para ninguém? Não precisa falar. Deus já conhece. É esse pecado que Ele quer perdoar hoje. Eu quero que você e Deus, você confesse esse pecado para o Senhor. Fala assim, esse pecado oculto, que virou meu bichinho de estimação. Eu quero agora confessar ele para o Senhor. Me livra desse mal. E o Senhor vai te perdoar, vai te restaurar, vai te dar novas vestes. E Ele prometeu para mim e para você uma coroa celestial. Ele prometeu para mim e para você um lugar de glória, um paraíso. Não mediante a tudo que você está fazendo para as pessoas ou tudo que você está vivendo, mas não, Ele quer que você manifeste a glória de Deus. Lá em Mateus, em João, no capítulo 4, a gente vê isso, a Letícia mencionou, o Senhor virando ali, Jesus virando para a mulher ali samaritana e falando, ei, está chegando o tempo, aonde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É esses os que o Pai procura. Não é alguém que oferta na igreja que o Pai procura, não é alguém que não falha nenhum domingo que o Pai procura, não é alguém que é religioso e faz os jejuns como aqui todas essas pessoas estavam fazendo. Não. O Pai procura um coração verdadeiro, um adorador de coração.